Feliz 2023, minhas caras e meus caros que me acompanham aqui agora no YouTube. Tudo bom com vocês? E aí, como é que foi a passagem de ano, de 2022 para 2023? Ocorreu tudo certo? Ocorreu tudo tranquilo? Eu espero que sim. Pois bem, como eu havia prometido no meu vídeo anterior, que foi sobre os piores filmes que eu assisti em 2022, e que eu lancei justamente no último dia de 2022 para poder deixar as coisas ruins naquele ano e poder começar esse ano de 2023 agora em alto estilo, é exatamente isso que eu vou fazer mesmo. Eu vou começar 2023 em altíssimo estilo. Hoje eu vou relatar aqui pra vocês qual é a minha lista dos melhores filmes de 2022, na opinião desse que vos fala. Essa é uma lista que eu costumo fazer todos os anos de forma escrita, em texto, lá no site, lá no depoisdocinema.com.br. Tradicionalmente eu faço desde 2016, eu publico lá no site a minha lista dos melhores e também dos piores. Porém, dessa vez, aproveitando o final de 2022 e agora o começo de 2023, eu resolvi inovar. Eu resolvi fazer agora em formato de vídeo essa lista dos melhores e piores. A lista dos piores você pode ver aqui em cima. Apontei pro lado certo? Acho que sim. No card que tá aqui linkando pro vídeo dos piores de 2022. E a lista dos melhores de 2022 começa agora. Quem lê aquelas listas que eu publico no site, de 2016 pra cá, fazendo balanço geral do ano e tal, sabe que eu criei o hábito também de abrir essas listas com um textinho explicativo dizendo o que o ano representou pra mim, particularmente, numa esfera pessoal. Se o ano foi bom, se o ano foi ruim, quais foram as minhas conquistas, quais foram os meus tropeços e por aí vai. E também registrando rapidinho quais são as minhas expectativas pro ano que vem a seguir, claro. De 2013 pra cá, os balanços dos anos que a gente andou vivendo não foram lá dos mais positivos, como vocês já devem ter percebido. A gente mergulhou numa espiral de pessimismo e trevas e nós contra eles que, aparentemente, em vários momentos, parecia que a gente não ia se livrar dela jamais. E praticamente todas as minhas listas de balanço do ano que eu publiquei até aqui foram falando sobre como o ano anterior tinha sido horrível, sobre como o ano anterior tinha sido repleto de desilusões e frustrações e raivas e conflitos e dores de cabeça e nenhum prognóstico positivo pro futuro. Dito isso, 2021, pra quem me conhece pessoalmente, sabe que 2021 foi um ano catastrófico na minha vida pessoal por vários motivos diferentes, e por vários motivos muito íntimos, inclusive. Foi o pior ano da minha vida de longe. Eu terminei 2020 achando que nada ia superar aquele ano, mas 2021 conseguiu triturar 2020, pelo menos pra mim. Mas eu terminei aquele texto relatando uma esperança real e impositiva de que 2022 viria a ser um ano melhor. Eu terminei aquele texto dizendo que 2022 não tinha obrigação de ser necessariamente o melhor ano da minha vida. Eu não tava entrando em 2022 com a esperança de ser o ano mais memorável que eu ia viver, não. Mas eu prometi entrar em 2022 com a esperança de que aquele ia ser o ano pra eu colocar ordem na casa, pra eu poder me consertar e tentar fazer, na medida do possível, o máximo pra consertar o que tivesse ao meu redor também, pra que aí sim, 2023 e 2024 e 2025 e o resto da minha vida, aí sim, tivesse a oportunidade de ser anos melhores do que vinham sendo 2020 e 2021. E dito e feito, 2022 realmente foi um ano em que tiveram seus contratempos, é claro, mas o saldo final de 2022, pra mim, é positivo, sem dúvida alguma. Pela primeira vez em não sei quanto tempo eu tô conseguindo começar esse texto dizendo que o ano anterior foi bom, foi positivo. E mais do que isso, eu acho que 2022 foi, sem dúvida alguma, foi um ano em que eu consegui reunir todos os cacos que ficaram fragmentados e espalhados pelo chão e colar eles na medida do possível. Eu consegui pelo menos definir um norte na minha vida, o que eu vou fazer daqui pra frente. Inclusive foi o ano em que eu retomei o canal no YouTube de forma mais ativa desde, sei lá, 2019. Eu acho que o canal tava meio parado, não tava muito constante desde o início da pandemia, e agora eu consegui retomar de fato como a minha principal atividade na internet, mais até do que os textos que eu costumava publicar. Foi um ano em que eu voltei a conseguir participar de um projeto aqui e outro ali, depois de 2 anos parado. Eu desenvolvi alguns gostos novos, principalmente musicais. Foi o ano em que eu mais ouvi música na minha vida, e embora não tenha sido o ano em que eu mais vi filme na minha vida, inclusive do meio pro fim do ano eu dei uma leve retraída, na primeira metade do ano eu vi filme quase todo dia, aí do meio pro fim realmente estagnou um pouco, mas de um modo geral, eu sinto que eu tô saindo de 2022 mais completo, um ser humano mais completo do que quando eu entrei. E mais do que isso, eu acho que 2022 foi, sem dúvida alguma, o ano mais importante da minha vida.
tanto na minha vida quanto na história que eu presenciei ao meu redor. Foi um ano de intensas atividades e acontecimentos do primeiro ao último segundo. E embora tenha durado apenas 12 meses, parece ter durado uns 3, 4, talvez até 5 anos, de tanta coisa que aconteceu e tanta coisa fora do comum que aconteceu ao longo desse ano. E eu sinto que agora a gente ganhou a oportunidade de recomeçar, de tentar fazer as coisas do zero, de tentar pegar tudo que deu certo e tudo que deu errado no passado e trilhar um caminho novo daqui pra frente, tendo em vista tudo que aconteceu. E na moral, sejamos francos, não tem como um ano que começou no dia 1º de janeiro com aquele evento lindo, maravilhoso e repleto de esperança lá em Brasília, ser um ano ruim. Eu acho muito difícil. Eu espero não quebrar a cara ao longo dos próximos 12 meses, mas eu acho que, sinceramente, pela primeira vez em 8 anos, não, 8 anos não, quase 10 anos, a gente finalmente pode se dar esperança, um pouquinho. Esperança de que a gente vai poder reconstruir uma nação pacientemente ao longo dos próximos anos e poder voltar a ter orgulho do Brasil. Depois de 4 anos de vergonha absoluta internacional, o Brasil voltou. Feitas essas divagações todas, vamos para os melhores filmes de 2022, pode ser? Deixando claro mais uma vez que, essa lista é feita a partir de critérios totalmente subjetivos, totalmente pessoais meus. Se você discorda da lista, diz aqui nos comentários quais são os melhores filmes de 2022 para você. E segundo lugar, a coisa que eu sempre deixo claro antes de começar, é que essa lista aqui toma como critério os filmes que foram lançados comercialmente no Brasil em 2022. O que isso significa? Significa que tem filmes nessa lista aqui que foram produzidos ou em 2020 ou em 2021, mas que como eles só estrearam comercialmente nos cinemas ou no streaming no Brasil em 2022, eles se tornaram elegíveis aqui pra minha lista pessoal de melhores de 2022. Mas antes de entrar na lista dos 10 melhores filmes de 2022 pra mim, eu vou também aproveitar e deixar aqui um extra pra vocês. Eu vou deixar aqui 24 títulos que merecem entrar como menções honrosas. Filmes que pra mim não estão necessariamente entre os 10 melhores do ano, mas que são filmes bons que eu acho que merecem ser lembrados aqui. E 24 filmes porque é um número especial, porque eu fiz 24 anos no final desse ano. Então é isso, vamos lá. 24 filmes que merecem ser citados aqui. After Sun, da Charlotte Wells, Apollo 10,5, Aventura na Era Espacial, do Richard Linklater, Armageddon Time, do James Gray, Batman ou The Batman, do Matt Reeves, Benedetta, do Paul Verhoeven, Brasil 2002, Os Bastidores do Penta, do Luiz Ara, Crimes do Futuro, do David Cronenberg, Drive My Car, do Ryusuke Hamaguchi, Eduardo e Mônica, do René Sampaio, Elvis, do Baz Luhrmann, Era Uma Vez um Gênio, do George Miller, Flea, do Jonas Porren Rasmussen, Mães Paralelas, do Pedro Almodóvar, Moonage Daydream, do Brett Morgan, A Mulher que Fugiu, do Hong Sang-soo, Não Olhe, do Jordan Peele, Paloma, do Marcelo Gomes, O Peso do Talento, do Tom Gormican, A Pior Pessoa do Mundo, do Joaquim Trier, Pinóquio, do Guillermo del Toro, O Predador a Caçada, do Dan Trachtenberg, Top Gun Maverick, do Joseph Kosinski, O Traidor, do Marco Bellocchio e A Viagem de Pedro, da Laís Bodansky. Pronto, estão aí 24 filmes que mereceram menções honrosas aqui nesse vídeo. Agora vamos para os 10 melhores filmes de 2022, segundo a opinião deste que vos fala. Em 10º lugar, Marte 1, do Gabriel Martins. Como eu falei no vídeo que eu gravei sobre esse filme, vai estar linkado aqui nos cards, é um filme que consegue ser político, diretamente político, sem necessariamente falar sobre os meandros da política e do que está acontecendo. Como que ele consegue fazer isso? Escolhendo retratar, no seu recorte social ali, um grupo de personagens que representa algumas das maiores vítimas do governo Bolsonaro. E faz isso com uma delicadeza, com uma sensibilidade e com uma intimidade tão sincera que se torna uma das experiências mais emocionantes do ano, justamente por lembrar o espectador de tudo que o brasileiro perdeu ao longo desses últimos anos e ainda assim fazendo questão de deixar claro para o espectador que, mesmo com todas essas derrotas, nós ainda devemos chegar ao final da projeção, leia-se, ao final de uma luta perdida, com a cabeça erguida, com a esperança de que na próxima luta a gente vai dar a volta por cima. Ele não é um filme que se acovarda e que passa por cima do real peso dos dramas que ele tá retratando só pra criar um final feliz pra aquela história. Não, o filme ele deixa claro pro espectador que a situação daqueles personagens é grave, que não há perspectiva a curto prazo de melhora, mas ele termina insistindo, sendo até teimoso, mas de um jeito positivo, que mesmo se as coisas não melhorarem, que outra opção os personagens têm se não esperançar que as coisas podem melhorar. É um filme realmente lindo. Como diz a irmã do Deivinho, que é o protagonista do filme,
É lindo. Em nono lugar, Red, Crescer é uma Fera, ou Turning Red, dirigido pela Domi Shi. Eu adorei esse filme. Pra mim é um filme que faz jus à Pixar que a gente aprendeu a amar lá no início dos anos 2000 e que vinha se mantendo de maneira bem mais irregular a partir dos anos 2010. Eu acho muito bacana a maneira como o filme consegue combinar a fábula e a fantasia com as mensagens reais que ele tá tentando passar a partir daí. E mais do que isso, é um filme que consegue ressignificar símbolos específicos sem reduzir eles a uma metáfora pela metáfora. Não, na verdade o filme não é. O que o filme compõe ali não é nenhuma metáfora, no meu entender. Aquilo ali é muito mais uma discussão direta e nem um pouco velada sobre o amadurecimento da garota, da mulher. Esse é um filme sobre a realidade feminina contada sob o prisma da fábula. E ele faz isso, primeiro, com uma maturidade notável, quando parece que o filme vai se acovardar e vai tomar um caminho mais fácil narrativamente só por questões meramente comerciais, para não ofender o espectador, ele surpreende e resolve tomar o caminho mais ousado, mais ambicioso. Ele não tenta passar pano pra absolutamente nada de ruim que os personagens fazem no filme, mas também não tenta retratar eles sob prismas maniqueístas. Não, ele é bem consciente e maduro em tudo que ele resolve tocar e abordar. E é um filme que, mesmo vindo de um estúdio que já realizou diversas obras ao longo dos anos, ele ainda assim consegue apresentar uma identidade estética e uma vida própria em termos de estilo mesmo, seja com relação a ritmo, seja com relação à identidade visual, seja com relação a absolutamente tudo, as suas tradições estilísticas e culturais de um modo geral, que consegue conferir ao filme um frescor que diferencia ele dos últimos filmes da Pixar. No futuro, quando eu for me lembrar dessa fase específica dos filmes da Pixar, eu vou conseguir diferenciar o Red dos demais filmes. Então ele é um filme que consegue funcionar com pernas próprias. Eu realmente gostei muito de Red, Crescer é uma Fera. Aliás, que tradução horrível, hein? Em oitavo lugar, Argentina, 1985, dirigido pelo Santiago Mitre. Eu já gravei um longo vídeo sobre esse filme aqui no canal, discutindo toda a maneira como Santiago Mitre relembra a história da Argentina, a história recente da Argentina, sobre como que a democracia na América Latina é uma luta constante e uma luta pautada pela preservação da memória, por tratar com a devida gravidade todas as barbaridades cometidas ao longo da história, e mais do que isso, é um filme que consegue conciliar conteúdo e forma, estilo e mensagem, criando uma experiência que é, ao mesmo tempo, muito intrigante e constantemente engajante para o espectador. Ou seja, não é um filme que se resume meramente à importância do seu discurso, não. Ele é um filme que compreende a importância de ser uma obra que cinematograficamente funcione, em termos de estilo e de forma, de um modo geral, de articulação das suas ideias. E o fato desse filme ter sido lançado no Brasil, nesse momento específico da nossa história aqui, é um lembrete sobre como que a gente não pode cometer de novo o erro que a gente cometeu lá com o fim da ditadura, de anistiar todos aqueles criminosos, de anistiar todos aqueles algozes. Que dessa vez, com o fim do governo Bolsonaro, a gente tenha a decência e a dignidade de punir devidamente todos aqueles que nos massacraram ao longo desses últimos anos. E no que consta, pelo que eu vi ali no discurso de posse do Lula e pela reação do próprio povo, eu acho que dá pra gente ter a esperança de que dessa vez a gente vai sim responsabilizar quem deve ser responsabilizado. E portanto, não custa relembrar. Sem anistia. Em sétimo lugar, Racionais, das ruas de São Paulo pro mundo, dirigido pela Juliana Vicente. Outro filme que tem vídeo aqui no canal falando sobre ele com muito mais detalhes, e é um documentário que faz jus à história desse grupo genial que é o Racionais. Um grupo que fez revolução através da música. E o grande trunfo desse documentário aqui é mostrar pro espectador como que a revolução causada pelos Racionais foi verdadeira. Foi um grupo que veio da periferia e conseguiu criar, através da arte, enxergar na arte uma forma não só de gritar a sua realidade para o mundo, mas também de transformar os seus entornos, remetendo ao longo das 2 horas de projeção o quanto que os Racionais incomodaram a classe dominante pelo simples fato de eles serem quem são, pelo simples fato de eles mostrarem quem eles são, sem qualquer tipo de medo, sem qualquer tipo de amarra comercial, sem qualquer tipo de concessão à classe dominante. É por isso que eles incomodaram tanto. É por isso que a polícia fez questão de tumultuar tantas vezes os shows deles. E é um documentário que faz jus aos Racionais também, pelo fato de que ele não tenta propor um discurso minimamente conciliador, de um modo geral. Não. É um documentário que reconhece a importância da indignação e do ódio como ferramenta de revolução, como algo construtivo para uma transformação a longo prazo na sociedade. É um belo filme. Eu adorei esse filme. Caralho, eu tô falando muito rápido, mané. É porque o calor no Rio de Janeiro tá
abismal. Se bem que depois de um ano inteiro de frio e trevas e sombras, eu não vou reclamar do calor dessa vez. Mas é porque realmente o calor tá tenso aqui e eu não quero ficar muito tempo gravando também. Em sexto lugar, Vitalina Varela, dirigido pelo Pedro Costa. Eu confesso que, embora eu já tenha ouvido falar no Pedro Costa várias vezes, essa foi a primeira vez que eu assisti a um filme dele. Sim, eu também tenho as minhas dívidas a pagar. Foi o primeiro filme que eu vi dele e eu confesso que eu fiquei impressionado com o que ele criou aqui nesse filme. É um filme que desperta sensações que são difíceis de explicar e que justamente tornam o filme tão intrigante por isso, pra mim, pelo menos. A sensação de assistir a Vitalina Varela não é necessariamente uma sensação agradável. Na verdade, é uma sensação de estar preso num limbo entre a vida e a morte, num limbo entre as luzes e a escuridão absoluta. É um filme sobre luto que lida com o luto de maneira bem peculiar, bem incômoda várias vezes, porque ele gira em torno de relações que terminaram mal resolvidas, e ele gira em torno de uma protagonista cujo semblante, sempre duro, sempre rígido, reflete justamente essa condição, ao mesmo tempo de dor e ao mesmo tempo de condicionamento por saber que nada mais pode ser feito para reverter o que já aconteceu e o que ficou mal resolvido. Então assistir a Vitalina Varela é quase como sentir que você tá morrendo e que você ficou preso em algum momento no meio desse processo de fim da vida até a morte. Que você ficou preso justamente nesse apagar das luzes da vida. E isso se reflete muito em toda a mise-en-scène do Pedro Costa ao longo das 2 horas desse filme. É um filme que se passa em espaços tremendamente delimitados e que são iluminados pela fotografia de uma maneira bastante dividida entre as sombras que tomam conta daqueles ambientes e as luzes que vêm de fora deles e que soam quase como se tentassem conferir alguma vida àqueles personagens, mas que são o tempo todo interrompidas pelos ambientes nos quais eles se encontram e que refletem, afinal, quem eles são, ou pelo menos a condição na qual eles se encontram ali naqueles momentos. Enfim, é um filme que provoca sensações muito interessantes e eu realmente fiquei fascinado com Vitalina Varela. Em quinto lugar, Memória, do Apichatpong Weerasethakul. Assim como o Vitalina Varela, esse é um filme que desperta sensações que me foram curiosas. Por quê? Porque a base do filme gira em torno de uma mulher, interpretada pela Tilda Swinton, que um belo dia escuta um barulho terrível que ela não faz a mínima ideia nem de como descrever, nem do que é, nem de onde veio, nem pra onde vai e se ele pode repetir-se de novo. E o filme inteiro gira em torno não só da personagem tentando entender o que é esse barulho, tentar estabelecer uma ligação, uma motivação, sei lá, física, metafísica ou existencial para aquele barulho acontecer, como também o filme se converte numa grande experiência que vai jogar com os sentidos do espectador diante da ansiedade perante da possibilidade daquele barulho se repetir de novo, como ele também vai encontrar uma forma de estabelecer esse som específico e a ligação entre a personagem e esse barulho que ela escuta, vai estabelecer essa ligação como uma espécie de janela pro mundo ao redor da personagem e para todas as memórias e repertórios e histórias de vida que as pessoas ao redor da personagem colecionam. É um filme sobre as nossas memórias, é um filme sobre os nossos sonhos, sobre o banco de dados que a gente tem dentro da nossa cabeça e que acopla não só experiências vividas, como também sensações resultantes dessas experiências. O trabalho sonoro desse filme, o design sonoro de Memória, de um modo geral, é um trabalho sonoro que ele só não vai ser indicado aos principais prêmios da indústria porque a indústria é míope demais pra dar bola como um filme como Memória. Mas ainda assim, é na câmera que o Apichatpong e o Memória desempenham, como voyeurs, exatamente o mesmo papel que a personagem da Tilda Swinton desempenha como ouvinte na narrativa, como ouvinte de memórias e histórias dos outros. Sejam essas memórias boas, ruins, alegres, tristes, perseverantes, melancólicas, empolgadas, raivosas, entediadas, tudo isso. Todas essas memórias, por mais distintas que elas sejam, elas são igualmente humanas e contadoras de histórias por si só. E são memórias e histórias que se manifestam de dentro pra fora, do indivíduo pros espaços e pra natureza ao seu redor. A personagem da Tilda Swinton entende isso nesse filme, assim como o próprio Apichatpong. Em quarto lugar, Avatar, O Caminho da Água, dirigido pelo James Cameron. Eu nem vou me debruçar tanto sobre esse filme aqui, porque eu já gravei um enorme vídeo sobre esse filme, destacando todos os pontos que eu achei interessantes sobre ele, mas eu realmente valorizo muito o fato de que em 2022, um cineasta ainda consegue enxergar no cinema espetáculo e no cinema blockbuster uma forma de autoralidade, de se mostrar como autor, de expressar suas ideias, tanto sobre a arte, sobre o cinema, quanto o mundo de um modo geral que o cerca. E é um filme que, no meio dessa ditadura da historinha complexa e das abordagens realistas
realistas que se estabeleceu em Hollywood, é um filme que reconhece o poder das imagens como contadoras de histórias e como transmissoras de sentimentos. Não é um filme que precisa ficar se explicando o tempo todo, que precisa ficar aspirando a um realismo ou a uma soberba de um modo geral. Não, é um filme que não se complica e que mesmo durando 3 horas, ele é absolutamente fascinante por entender o potencial das imagens em movimento como catalisadoras de sensações. Eu achei um filmaço, esse novo Avatar. Em terceiro lugar, Pequena Mamãe, dirigida pela Celine Sciamma. Essa diretora ela veio com todas as honrarias depois do Retrato de uma Jovem em Chamas, e nesse filme aqui, ela realizou um filme que dialogou muito comigo particularmente, porque é um filme até mesmo simples, na sua escala e na sua duração. Ele é um filme que dura 1 hora e pouquinho, mas é justamente dentro dessa simplicidade, ou da sua intimidade, que o filme consegue despertar sensações tão legítimas. Calhou de eu assistir esse filme poucas semanas depois do falecimento do meu avô. E o filme gira em torno de uma personagem, de uma menina no caso, que tá lidando com o luto, com a passagem de uma ente querida, e ela encontra a oportunidade de, na arte, uma forma de cicatrizar feridas e de se reposicionar no mundo após a morte dessa pessoa que ela amava. Então é um filme que, assim como Drive My Car, é um filme extremamente sensível, que entende a coletividade e a arte como algo redentor pro indivíduo, como algo que vai fazer ele transcender e se tornar um ser renovado espiritualmente. É um filme que mexeu bastante comigo e eu acho que ele faz por merecer esse terceiro lugar aqui na lista. Agora eu preciso de uma pausa porque tá um calor inacreditável. Em segundo lugar, RRR, Revolta, Rebelião, Revolução, dirigido pelo S.S. Rajamouli. Como eu comentei no vídeo que eu gravei sobre esse filme, o S.S. Rajamouli, ele demonstra aqui no RRR, de forma cabal e factível, o quanto que é bom para um cineasta não sentir o peso das amarras do hiperrealismo, que infelizmente tem infectado vários dos filmes de ação hollywoodianos. Quando você não sente o peso de uma âncora que te obrigue a respeitar as leis da física, ou a imaginar efeitos visuais que de certa forma respeitem o que a gente enxerga no mundo real, tentando parecer verossímeis, entre aspas, quando você se dá o direito de se soltar e de abraçar completamente o exagero e a artificialidade das suas composições, isso permite ao cineasta poder exercitar a sua imaginação ao máximo possível, porque não há nada com que ele deva se prender ao exercitar a sua imaginação, porque pode parecer artificial ou caricato demais. Não, ele tá solto. Os personagens dele podem surgir em cena fazendo literalmente o que eles quiserem, porque não há limite que precise ser respeitado. E é por causa disso que as sequências de ação que a gente vê aqui no RRR são provavelmente as melhores sequências de ação que eu vi esse ano, e são de uma imaginação visual que tem como resultado a empolgação absoluta do espectador. Ele está diante de imagens que ele provavelmente nunca viu iguais, porque o filme está se permitindo se soltar, está se permitindo botar a cabeça pra funcionar, pra imaginar sequências que, de tão mirabolantes, exigem uma criatividade muito grande da sua equipe na hora de serem confeccionadas. É uma obra que é fruto de uma grande carpintaria muito bem concebida pelo S.S. Rajamouli e pela sua equipe. Filmaço. E em primeiro lugar, Licorice Pizza, dirigido pelo Paul W.S. Em primeiro lugar, Licorice Pizza, ou Licorice Pizza, dirigido pelo Paul Thomas Anderson. Que experiência deliciosa que foi assistir a esse novo filme do Paul Thomas Anderson. Que filme contagiante na sua energia, na sua jovialidade e ao mesmo tempo nas suas descobertas. É um filme que gira em torno de um casal, que é a Alana Kane e o Gary Valentine, que é um casal que, pra mim, se tornou instantaneamente icônico no meu imaginário, e que são dois personagens que surgem em cena constantemente correndo, ora sem rumo, ora precisando chegar a um objetivo específico rápido, porque a vida não para. O filme mantém esse ritmo, o ritmo de quem está correndo rapidamente com o máximo de rapidez possível, de uma ponta a outra, movida pela paixão da jovialidade, da juventude. E se por um lado ele é um filme extremamente romântico ao lidar com essas paixões da juventude, que são paixões que, independente dos prognósticos, sempre parecem que vão durar pro resto da vida, pro jovem que as vive, por outro lado,
também é uma história sobre desilusões, sobre crescimento, sobre entender que essas paixões podem ficar pra trás. Não há cenário melhor pra situar essa premissa específica do que a cidade de Los Angeles na década de 70, a terra dos sonhos e das estrelas e dos grandes astros, justamente numa década em que os Estados Unidos, de um modo geral, atravessaram por uma crise econômica forte. E as referências ao cinema e à cultura pop daquele período que surgem ao longo desse filme não surgem como mero fanservice. Elas servem justamente para compor esse cenário de encantamento inicial e de desilusão gradual. Uma desilusão que o filme não enxerga com pessimismo. Ao contrário, ele enxerga com um pouco de otimismo, como uma oportunidade da gente se renovar à medida que a gente cresce. É um filme que eu realmente amei, Licorice Pizza. Amei, 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 amei. E é isso. Agora eu quero saber de você, o que você achou dessa lista aqui que eu acabei de montar, o que você achou de tudo que eu falei aqui, o que você achou desse vídeo. Diz aqui nos comentários qual é a sua lista de melhores e piores filmes de 2022. Curte o vídeo se você gostou, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver vídeo novo, acessa as críticas dos filmes mencionados, que tiverem críticas, claro, que vão estar todas aqui na descrição desse vídeo. E é isso. Um grande abraço, feliz 2023 e até a próxima.